Antes de uma vítima conseguir se libertar emocionalmente de uma pessoa narcisista, manipuladora, ela geralmente passa por algumas fases fundamentais. Essas fases não são lineares, mas elas fazem parte de um processo interno bastante profundo de tomada de consciência, de dor e de reconstrução. A primeira é a fase da conscientização. A fase da conscientização é uma das viradas de chaves mais dolorosas da jornada de uma vítima de pessoas narcisistas. E também é a fase mais solitária. É que nessa fase, a vítima começa a enxergar o abuso com clareza, e essa clareza é bastante dolorosa. Ela é dolorosa porque o que desmorona não é só a imagem do outro, é toda a estrutura emocional que ela precisou construir para sobreviver até aquele momento. Nessa fase da conscientização é onde a ficha começa a cair, a vítima finalmente percebe que aquele vínculo não era amor, não era cuidado, era um laço tóxico de controle, manipulação e despersonalização. Não era um relacionamento real, saudável, recíproco. Era apenas um ciclo de abuso disfarçado de afeto. Essa percepção que a vítima começa a ter, ela vem como um choque, porque a vítima amava aquela pessoa narcisista. A vítima lutou por essa relação. Ela se culpou por cada crise, se culpou por cada afastamento. A vítima fez de tudo para salvar algo que no fundo só existia de um lado. A vítima começa a ver a verdade por trás da manipulação e percebe que ela não era especial na vida dessa pessoa narcisista como ela acreditava. Ela começa a enxergar os abusos e que não era amor, era um jogo de controle e manipulação. A vítima agora, ela precisa encarar que foi enganada, que foi usada e tudo aquilo que parecia único, na verdade, fazia parte da manipulação. Antes, a vítima não conseguia reconhecer o abuso como abuso, ela racionalizava o abuso e, para se proteger da dor emocional, ela criava desculpas para justificar a pessoa narcisista. Nessa fase da conscientização, a dor da decepção, ela vem muito crua, ela vem sem anestesia. A vítima começa a lembrar de cada situação com um novo olhar agora. Ela começa a lembrar das vezes que foi manipulada, que foi humilhada disfarçadamente, das vezes que a pessoa narcisista sumiu e voltou como se nada tivesse acontecido e ainda fazendo ela se sentir culpada por esse sumiço. A vítima nessa fase começa a lembrar dos olhares frios, das promessas vazias, do desprezo que ela sofria naquela relação, naquele relacionamento. Quando a vítima olha para tudo isso e reconhece que era abuso, ela se sente enganada, ela se sente usada, se sente suja. E o pior, ela começa a perceber que ela quem permitiu muitas dessas coisas. Não por fraqueza, mas por não saber identificar, por ter internalizado essa pessoa narcisista e ter visto ela esse tempo todo como uma pessoa boa, por causa também da empatia dessa vítima pela pessoa narcisista abusadora. A pergunta que ecoa é: como que eu não vi isso antes? A dor nessa fase da conscientização é tão intensa que a vítima começa a buscar obsessivamente explicações. Ela começa a ler e ouvir sobre narcisismo, ela vê vídeos meio que até de forma compulsiva sobre o assunto, ela também repassa cenas mentalmente tentando entender onde tudo começou. Esse comportamento, ele é normal nessa fase, ele é um grito da mente buscando sentido para todos esses abusos que ela viveu. Nessa fase, a vítima se reconhece como vítima e esse reconhecimento é o primeiro ato de libertação. Mas também ele é um luto, porque junto com esse passo de libertação, morre a fantasia de que aquela relação, aquele relacionamento não era amor verdadeiro.
Um ponto crítico dessa fase da conscientização é que ela gera a clareza, ela gera uma revolta, mas também paralisa ao mesmo tempo. Porque a vítima, ela quer sair, a vítima quer gritar, a vítima quer confrontar, quer fugir, mas também não sabe como viver fora de tudo isso. Por mais que doa essa clareza, por mais que doa essas verdades vindo à tona, aquela relação, aquele relacionamento era muitas vezes o chão dessa vítima. E é aí que muitas vítimas recaem, porque a dor da consciência é tão brutal que voltar para a ilusão parece mais suportável. A segunda fase que uma vítima de pessoas narcisistas passam antes de se libertarem é a fase da rebelião ou confronto interno. Essa fase da rebelião ou confronto interno é onde a vítima começa a lutar por si, mesmo sem ter certeza se tem forças para isso tudo. É um estágio de conflito intenso entre a lucidez que ela chegou na fase anterior, que é a fase da conscientização, e a ligação emocional profunda que ainda prende ela nesse ciclo de abuso. É a fase que a vítima tenta se defender, ela tenta impor limites e até confrontar a pessoa narcisista. Agora que a vítima percebeu o padrão abusivo, algo dentro dela começa a gritar chega. É o instinto de sobrevivência despertando. Então ela começa a dizer não, ela reclama de como ela está sendo tratada, ela tenta explicar como se sente, ela impõe barreiras que nunca teve coragem de impor antes. A vítima acredita que confrontando a pessoa narcisista, ela vai gerar nessa pessoa uma clareza, ela vai gerar justiça, ela vai gerar nessa pessoa narcisista um arrependimento. A vítima tem uma esperança de que se ela explicar o que sente, talvez a pessoa narcisista perceba o que fez e ainda faz. Ela tem a esperança de que se ela mostrar tudo que essa pessoa narcisista fez, talvez ela se arrependa. Se ela falar com firmeza, essa pessoa narcisista vai respeitar ela. Só que essa esperança parte de uma projeção dessa vítima. Ela está esperando que o narcisista ou a narcisista reaja como uma pessoa emocionalmente saudável reagiria. Uma pessoa emocionalmente saudável, consciente, se alguém mostrasse a ela com clareza o quanto foi ferido, essa pessoa emocionalmente saudável, consciente, sentiria culpa, sentiria empatia e desejo de reparar. Então a vítima projeta isso na pessoa narcisista, só que essas pessoas narcisistas não são emocionalmente saudáveis. Elas não estão interessadas, na verdade, elas estão interessadas no controle. Essa esperança da vítima de que o narcisista ou a narcisista se arrependa é o resíduo da ligação traumática. É o desejo de que o seu sofrimento seja reconhecido, seja reparado pela pessoa narcisista. Só que com pessoas narcisistas, o sofrimento da vítima só gera mais munição. O que acontece na prática é que a vítima despeja suas dores, despeja suas frustrações, despeja os abusos que percebeu, as palavras que ficaram entaladas e em troca o que vem é desprezo, o que vem é ironia, é o silêncio, é raiva ou pior, uma calma assustadora, como se nada do que a vítima dissesse tivesse peso. A pessoa narcisista reage com mais culpa sobre a vítima, reage se vitimizando, reage com mais fúria ou até com promessas falsas. Cada uma dessas respostas tem o objetivo: quebrar a resistência da vítima e colocá-la de volta no ciclo de submissão. A vítima, com isso tudo, percebe que nada muda e cada tentativa de negociar só desgasta ainda mais. A vítima percebe que não importa o quanto ela explique, a pessoa narcisista não quer entender. Não importa o quanto ela chame para um diálogo, o narcisista ou a narcisista só quer controlar e não construir.
A vítima, então, começa a se sentir exausta, começa a se sentir frustrada e emocionalmente sugada, pois toda tentativa de salvar a relação é, na verdade, mais uma ferida sendo aberta nela mesma. Essa fase da rebelião ou confronto interno pode ser bastante perigosa emocionalmente, porque a ligação traumática ainda está muito ativa. Mesmo consciente do abuso, a vítima ainda sente falta da pessoa narcisista. Ela ainda acredita que talvez dê para consertar. Ela ainda teme o que será da sua vida sem essa relação, sem esse relacionamento, sem essa pessoa. É um tipo de dependência emocional construída com base em dor, com base em medo, com base em escassez e migalhas de afeto. Por isso, essa fase é perigosa. A dor do confronto só esgota as forças dessa vítima e o vínculo traumático faz ela duvidar dessa força que ela tem para sair desse ciclo de abuso emocional. A pessoa narcisista, vendo essa instabilidade emocional da vítima, usa isso como ferramenta de ataque. É onde muitas vítimas recaem, elas voltam para o ciclo de abuso, elas pedem desculpas, elas se retraem e o ciclo recomeça mais forte do que antes. Depois da fase da rebelião ou do confronto interno, vem a fase da ruptura e libertação. Essa fase é o momento em que a vítima para de lutar dentro do sistema abusivo e começa a escolher a própria sobrevivência emocional e psíquica. É quando a vítima finalmente entende que não dá mais e que precisa se afastar emocionalmente ou até fisicamente daquele ambiente, daquela relação, daquele relacionamento para sobreviver. Esse momento não é uma decisão repentina, ele é um fruto de um acúmulo interno de exaustão e percepção de realidade. A vítima nessa fase chegou ao ponto onde ela já percebeu que continuar ali é se perder de si mesma, é colocar em risco a sua saúde mental, a sua saúde emocional e até física. É uma decisão tomada para conseguir sobreviver. Geralmente, a ruptura acontece em silêncio e com uma dor emocional bastante profunda. Ela não nasce de uma briga ou de um momento de coragem. Ela nasce do fim da força de lutar por algo que não tem mais chance de transformação. A vítima, nessa fase da ruptura e libertação, não está mais tentando mudar a relação. Antes, a vítima ainda tentava consertar, a vítima tentava dialogar, tentava negociar ou agradar. Mas agora ela entende com dor e lucidez que não há reciprocidade e nem possibilidade de mudança. Esse reconhecimento de que nada do que ela fizer será suficiente para transformar aquela dinâmica abusiva e tóxica não é um pessimismo, é a percepção da realidade, é a quebra da idealização. Essa percepção permite que essa vítima pare de gastar sua energia tentando consertar o que nunca foi saudável. Nessa fase, a vítima também entende que não é neutro ficar nesse ciclo de manipulação, não é neutro ficar nesse ciclo de abuso emocional e que cada tentativa de permanecer ali só afasta ela ainda mais de si mesma e só vai adoecendo ainda mais o seu emocional. Ela consegue ver os efeitos da manipulação, a autossabotagem, a culpa crônica, a baixa autoestima e o medo de viver. A vítima percebe que esse ciclo não é estático, é corrosivo e doentio. Então, depois de toda essa consciência, a vítima começa a ter coragem para agir e sair desse ciclo de abuso emocional. Perceber o abuso é o passo interno e a ruptura é o passo externo. Essa transição entre o saber e o fazer é o momento mais delicado, é onde muitas recaídas acontecem, mas é também onde nasce a liberdade.
É onde a vítima consegue aplicar o contato zero, que é uma estratégia de autoproteção, não é vingança, nem radicalismo, é uma barreira de segurança emocional. Isso porque a pessoa narcisista usa cada brecha de contato para manipular, ela usa cada brecha de contato para reverter decisões e para reativar a dependência emocional. O corte, muitas vezes, é necessário para a vítima reconstruir a sua identidade e se curar sem interferência. Mas como nem sempre o contato zero é possível por causa de uma ligação com a pessoa narcisista, filhos, trabalhos, obrigações legais, a pedra cinza é uma técnica que a vítima nessa fase também consegue aplicar. A pedra cinza é onde a vítima não reage, a vítima não se envolve emocionalmente, a vítima não entrega informações. É uma forma de neutralizar a manipulação sem se expor. Ela passa a existir emocionalmente fora da relação, mesmo que fisicamente ainda esteja próxima. Essa fase que a vítima chega é o ponto em que a vítima deixa de lutar para ser vista, para ser compreendida ou amada pela pessoa narcisista e começa a lutar por si mesma. A ruptura, muitas vezes, ela pode ser silenciosa, mas por dentro ela é um grito de vida e de liberdade. Ela marca o início de um novo ciclo, onde a prioridade deixa de ser sobreviver dentro do abuso e passa a ser se reconstruir fora desse ciclo. Não é o fim da dor, é o fim da ilusão, é um recomeço, um retorno à própria dignidade. Mesmo que o caminho ainda seja doloroso, ele agora tem um sentido. Curar o que foi ferido, acolher o que foi silenciado e reerguer a si mesmo, a si mesma, com consciência, com amor e também com verdade.